Olá, meu nome é Regina, estou representando aqui o Instituto Construindo Lugar Seguro. Hoje gostaria de falar com vocês sobre um tema bem atual e de a gente estar bem atento com relação ao abuso doméstico. De acordo com alguns órgãos oficiais, a maioria dos abusos contra crianças e adolescentes acontecem por pessoas conhecidas, ou seja, em geral dentro de suas casas. No caso do abuso sexual, é aproximadamente 80% por pessoas intrafamiliares, que causam o abuso físico, psicológico e a negligência. Então, o abuso sexual é um dos mais graves que tem, né, pelas suas consequências. Índices dizem que nesse período de confinamento, onde há restrições de movimento, há limites financeiros, com sentimentos de insegurança, os índices de abuso doméstico têm aumentado assustadoramente. Por a maioria se encontrar em casa, e infelizmente nunca houve um convívio familiar, né? Nunca aprenderam a conviver saudavelmente. E de acordo com os dados do Disque 180, né, que é um lugar onde a gente pode estar ligando para fazer denúncias, além do Disque 100, aumentou em 9% as denúncias nesse período. Mas se você for ver, nem é tão alto, não aumentou tanto 9%, né? Porque, em geral, o abuso é feito dentro das casas, né? E, em geral, o abusador não vai fazer a denúncia, né? Então, quem deveria proteger a criança é que muitas vezes é o abusador, ou abusadora, né? A negligência, a conivência, em sua maioria das vezes ocorre também a lei do silêncio da vizinhança. Então a criança e o adolescente se encontram totalmente vulneráveis e desprotegidos, né? E qual é a resposta nesse sentido, né? O que fazer? E, portanto, a resposta está dentro da criança e do adolescente, como protagonistas de construir um lugar seguro. E como ele pode fazer isso? Primeiramente, é importante ele saber, a criança, adolescente, que o que está acontecendo com ele é o abuso doméstico, né? Hoje, e fazer a denúncia, né? Hoje, nas casas, a maioria das casas tem um celular. Então, é importante que a criança e adolescente façam a sua denúncia, né? No Disque 100, Disque 180, pode fazer uma denúncia anônima. E a gente sabe que muitas vezes essas denúncias, elas demoram para de alguma forma se concretizar, mas é o primeiro passo. É importante fazer essa denúncia. Mas enquanto isso, seria importante que ela encontrasse também uma pessoa de confiança para relatar o que está acontecendo e pedir ajuda, que muitas vezes também é bem importante, ou é difícil, né, encontrar dentro de casa alguém de confiança, mas provavelmente deve ter alguém na família, né? Por isso que eu digo, o celular, ele é uma ferramenta que pode estar ajudando muito essas crianças e adolescentes, né? Que elas têm já acesso desde cedo a essa ferramenta. O brincar também pode ser uma ferramenta com projeção e um veículo de transformação ao ser criativo, né? Abrindo espaço de cura. Então, ressignificando as suas experiências, né? Através do brincar, ela coloca para fora muitas coisas que estão atoladas, seus sentimentos e tudo mais. E possibilita um nível de comunicação, né? É um processo de acesso que pode estar criando um espaço de mudança cultural e familiar. É importante que a criança não se sinta culpada, né? Isso é uma das questões muito importantes para ela, estar consciente, né, o que fizeram com ela. Infelizmente, muitos abusadores, abusadoras manipulam a criança, ameaça ela, né, e a culpa culpam ela de ela ter seduzido, né, no caso do abuso sexual, o que for, né, ter provocado a violência. Mas uma das questões é importante, ela não é culpada, né, porque o adulto, ele é responsável pelos seus atos. Muitas vezes a criança também se sente culpada por, no caso do abuso sexual, ter sentido prazer,
né? Então, somos seres humanos, né? Então, muitas vezes o abusador manipula de uma forma que o abuso às vezes acontece sem dor, né? Então, ela se sente culpada nesse sentido. Se culpa em não reagir, culpa em dizer não, né? São vários sentimentos confusos que ela sente. Então, uma das coisas importantes é ela se sentir acolhida. Mas como ela vai se sentir acolhida num ambiente tóxico, né? Numa família violenta, abusadora? Já que nós como ser humano somos formados em corpo, alma e espírito, vamos recorrer então a outra área, né? Sabendo que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele não pode interferir nessa situação, mas ele pode nos acolher, nos ouvir, né? Ele pode dar o conforto, dar o suporte e o amor que o ser humano precisa, a questão da afetividade, né? É importante que, para a questão da resiliência, a criança ela saber aonde ela pertence. Se ela tem a consciência que ela tem um criador que está de olho nela, pode estar auxiliando, ajuda na resiliência dela, na identidade dela, na autoestima, né, a autoimagem dela. E uma das coisas que a gente tem que estar ciente também, que Deus ele ama muito as crianças, né? Jesus mesmo ele falou lá em Mateus 19:14, né? Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, né? Deus tem um lugar especial, né? As crianças são as queridinhas de Deus. E diz que não deve desampará-las, né? As crianças podem desabafar e pedir socorro para Deus. E nesse processo de cura, de resiliência, é importante ter alguém com o qual nós podemos falar, né? Saber que somos amados pelo Criador de todas as coisas. Então, isso de pertencer a Deus. Então, o exercício da fé é um recurso eficaz para a superação de situações difíceis, sendo tanto uma medida preventiva contra a formação de traumas, quanto uma ferramenta de enfrentamento. Mas a justiça de Deus também acontece na hora dele, né? Mesmo ele falando em Mateus 18, 5 e 6, fala o seguinte: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequenos que creem em mim, melhor que seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, quem mexer com as crianças, ai delas, né? É importante que as crianças também não reproduzam as violências, né? Quebrem esse ciclo da violência, tentem se fortalecer, saber o seu limite, criar autoconfiança, a fé, a inteligência emocional, e aceitar que a mudança é algo essencial para a vida, né? Aliviar-se de várias formas, né? Estabelecer pequenas metas alcançáveis e não ter medo de tomar decisões e cultivar uma visão positiva de si mesmo. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, o Instituto Construindo Lugar Seguro realiza palestras, capacitações, temos jogos educativos com relação a essa temática, onde espontaneamente as crianças podem estar se fortalecendo e revelando alguns sinais de alerta. Entre em contato conosco no site lugarseguro.org e tem nossos telefones aqui também, e estamos dispostos a trabalhar com relação contra a violência doméstica.